Então nós vamos para a explicação da semana 3 de Geografia do Plano de Estudo Tutorado da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. O tema dessa semana é a representação de fenômenos geográficos em cartogramas e anamorfoses. Então o que a gente vai entender nessa semana, né? A gente vai ver como que alguns fenômenos eles podem ser representados em alguns tipos de mapas. E eles trouxeram para a gente dois tipos de mapas, os cartogramas e as anamorfoses. Então, como que alguns fenômenos podem ser representados nesses tipos de mapas. Antes da gente entender, né, esses dois exemplos de mapas que eles trouxeram para a gente precisa ver como que é o mapa, o que aparece em um mapa, quais que são os elementos mais importantes de um mapa. O mapa ele não aparece do nada, né? Ele tem uma intenção, ele tem algum motivo, alguma coisa que aquela pessoa que fez aquele mapa, ela quer representar, né? Então, existem algumas coisas que precisam aparecer nesse mapa para que isso fique evidente, porque não é qualquer pessoa que consegue ler um mapa de uma forma tão fácil se ele não tiver informações precisas, né? Então, as pessoas que não têm conhecimento nessa área precisam também entender esse mapa. Então, o mapa ele vem com alguns elementos para facilitar esse entendimento. O primeiro elemento seria o título do mapa. Então, o título do mapa é o nome, é a primeira coisa que a gente olha. Então, o título do mapa ele precisa ser muito representativo, porque ele precisa mostrar o que aquele mapa está querendo, está sendo representado naquele mapa. Então, se eu vejo um título e não é um título de alguma coisa que eu estou procurando, eu nem vou olhar o resto do mapa. Então, o título ele precisa ser muito representativo. Tá? No caso aí, os 3 complexos regionais brasileiros. O outro elemento é a escala. A escala a gente não vai entrar muito, é um conteúdo para uma outra oportunidade, mas a escala seria a representação numérica desse mapa. Então, cálculos que são feitos para que esse mapa possa ser representado em um desenho, né, no papel. Outro elemento é a orientação. A orientação geralmente vem representada pelo norte, né, da rosa dos ventos. Pode ser representada de algumas outras formas, mas geralmente é representada dessa forma. Outro elemento é a legenda. A legenda talvez seja um dos elementos mais importantes do mapa. E a gente vai falar mais específico dela daqui a pouco, porque é na legenda que a gente tem praticamente toda a explicação do que está sendo representado no mapa. Então, a legenda ela precisa ser também bem explicativa para a gente entender o mapa. E, por último, a fonte, né? A fonte ela é a informação de onde foi tirada os dados desse mapa, quem fez o mapa, quando ele foi publicado, onde ele foi publicado. Então, são as informações técnicas desse mapa, tá? A área da cartografia que vai falar sobre a legenda, sobre os elementos da legenda, seria a cartografia temática. Existem alguns elementos, algumas cores que são iguais em qualquer mapa de qualquer lugar do mundo, porque uma pessoa que às vezes não entenda, por exemplo, a língua, né, o que tá escrito naquele mapa, mas pela cor, pelo gráfico, pelo símbolo, ele vai entender o que aquele mapa está querendo mostrar. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é esse aí, ó. Esses símbolos, né, círculos, quadrados, setas, eles indicam quantidade e também indicam fluxo, né? Por exemplo, os círculos e os quadrados. Quanto maior eles forem, maior a quantidade. Então, representando, por exemplo, tamanho de população, tamanho de cidade. Então, eles representam essa quantidade. A seta também vai representar a quantidade, mas também representa fluxo, né? De onde sai uma pessoa, para onde ela está indo, a quantidade de pessoas que faz esse caminho e outros exemplos. Algumas imagens, alguns símbolos também são muito representativos. Por exemplo, a gente não consegue representar no mapa
cada árvore, por exemplo, de uma floresta. Não tem como, isso é inviável. Então, geralmente, a vegetação ela é representada por uma mancha de cor verde. Né? A cor verde geralmente representa uma vegetação. Se por um acaso a cor verde estiver representando alguma outra coisa, isso precisa estar explícito, está explicando na legenda o que esse verde está representando. Por isso que a legenda é muito importante. Linhas também representam coisas bem específicas, como por exemplo rios. Os rios eles geralmente são representados pela cor azul e na forma de linhas. E aí se essa linha ela é um pouco mais grossa, quer dizer que aquele rio ele é um rio mais volumoso, ele tem mais quantidade de água. Se essa linha é uma linha contínua, como nas duas primeiras aí, quer dizer que é um rio perene, aquele rio que se mantém cheio o ano todo. Agora, se é uma linha pontilhada, como no terceiro exemplo aí, quer dizer que esse rio é um rio temporário. É aquele rio que ele, em algumas partes, algumas épocas do ano, ele some por conta de seca, por exemplo. Então, isso seria também convenções da cartografia temática. E a questão das cores também é muito representativa, porque a intensidade da cor também mostra a intensidade do fenômeno. Então, geralmente, aí eu trouxe esses dois exemplos, né? Tons de amarelo e vermelho, tons de azul, mostrando a intensidade daquele fenômeno. Mas isso também precisa estar bem explicado na legenda, porque geralmente a gente vai imaginar, por exemplo, que quanto mais escuro for o tom daquela cor, maior é a intensidade do fenômeno. E quanto mais claro, menor é a intensidade. Mas isso pode estar invertido. Então a gente precisa ler a legenda bem explicado ali para a gente poder entender o que aquela cor está querendo dizer. Então a gente vai entender isso agora no primeiro tipo de mapa que eles trouxeram para a gente, que são os cartogramas. Então, o que é um cartograma? É um mapa que, através de pontos, cores, figuras ou linhas, vão representar a área de ocorrência, importância e também movimentação e evolução de um determinado fenômeno. Então, aqueles símbolos, aquelas linhas, aquelas imagens e cores que eu acabei de mostrar, elas estão basicamente presentes nos cartogramas. Então, acho que a melhor forma de visualizar vai ser com exemplos. Então aqui a gente tem o primeiro cartograma, né, que é o que eu vou explicar para vocês melhor. Esse mapa, um cartograma, o título é bem evidente, né? Então olha só, rendimento domiciliar médio mensal por habitante em 2010. Então o que esse mapa está mostrando para a gente? Qual que é a informação desse mapa? É o rendimento domiciliar mensal dos habitantes e aí de todos os estados brasileiros no ano de 2010. Se a gente não tivesse, por exemplo, a legenda, tivesse só o título, o que a gente ia imaginar? Que quanto mais vermelho, né, o tom mais escuro do vermelho, maior seria o rendimento domiciliar médio mensal por habitante. Só que se a gente olhar a legenda, é o contrário. Quanto mais claro, quanto mais branco, né, mais próximo do branco, maior é esse rendimento domiciliar médio mensal por habitante. Então, essas cores, o cartograma, ele é uma forma muito simples de se representar, porque é muito evidente, né? O fenômeno ele fica espacializado no território de uma forma muito evidente. Só pela cor a gente consegue ver quais as regiões têm os maiores rendimentos, quais as regiões têm os menores rendimentos. E isso ajuda em políticas públicas, em planejamento do governo e assim por diante. E trouxe outros dois exemplos só para a gente ver também os outros símbolos, né, as outras formas que podem estar representadas em cartogramas. Então, o primeiro aí, linhas, e o segundo, círculos, né, que representam aí outras informações. Não vamos entrar especificamente nesses exemplos, mas é só para vocês verem que os cartogramas eles têm uma variedade, né, um leque muito grande de formas de representação. E fica muito evidente a informação que aquele mapa quer passar. O outro tipo de mapa é a anamorfose. A anamorfose é uma forma de representação do espaço geográfico em que há distorção da proporcionalidade entre os territórios, e aí a gente consegue adequar os dados que o mapa está se baseando dentro dessa proporcionalidade. Então, o que isso quer dizer?
Quando a gente pega um território e distorce o formato desse território para mostrar a quantidade de algum dado, a gente consegue fazer uma comparação. Então, vou mostrar um exemplo para poder ficar mais evidente. Então, aqui nesse mapa, por exemplo, a gente tem aí, ó, anamorfose, mundo, população total em 2017. Então, qual que é o objetivo desse mapa? É mostrar para a gente a população no mundo no ano de 2017. Se fosse um mapa normal, um mapa sem a distorção da anamorfose, o mapa, né, mundi, com os formatos tudo direitinho, a gente ia saber, né, a quantidade da população por conta da cor, a legenda está mostrando aí, né, a cor, quanto mais escuro, maior é a população, só que a gente talvez não conseguiria de uma forma tão fácil entender e comparar a quantidade da população de diferentes países do mundo. E isso, a anamorfose, ela consegue fazer com que a gente entenda de uma forma visual. Então, essa anamorfose, ela deixa muito claro para a gente que a China e a Índia são os países mais populosos. Então, por exemplo, se não tivesse a cor e se não tivesse o número da população aí na legenda, mesmo assim a gente ia conseguir entender que a China e a Índia são os países mais populosos. Olha o tamanho que elas estão nesse mapa. A gente sabe que a China e a Índia não têm esse tamanho todo, é um tamanho um pouco menor. E mais evidente se a gente comparar, por exemplo, a China e a Índia com a Rússia. Olha a Rússia em cima da China. A Rússia é o maior país do mundo em território, só que ela não tem uma população tão grande quanto a China e a Índia. Então ela foi esmagada lá em cima justamente para a gente conseguir comparar o tamanho da população da China e da Índia com a população da Rússia, por exemplo. Então a anamorfose, ela visualmente mostra para a gente a proporção desses dados, no caso aqui o dado de população. Uma outra informação que a gente consegue representar pelos cartogramas e pelas anamorfoses que veio cobrando aí nos exercícios do PET, né, é o PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto. Então, vou fazer uma explicação rápida do que é o Produto Interno Bruto e como que ele pode ser representado, por exemplo, em uma anamorfose. Tá? Então, o PIB é a soma do valor de todos os bens e serviços produzidos, distribuídos e consumidos em uma região durante um período determinado. Então, por exemplo, o Brasil. Para a gente calcular o PIB do Brasil, a gente vai pegar tudo que foi produzido, tudo que foi distribuído e consumido, geralmente em um ano, né, dentro do nosso território. Existem algumas outras variáveis também, que eu já vou falar, que entram nesse cálculo, e a gente tem um valor que é em bilhões ou trilhões, dependendo do país. E o PIB é a principal medida usada para avaliar o tamanho de uma economia e comparar com outras economias. Então a gente tem o PIB dos Estados Unidos, o PIB da China, do Brasil, da África do Sul, da Índia, de todos os países do mundo. Então a gente pega esse número e compara quais que são os maiores PIBs, quais que são os menores PIBs. Então o que é levado em consideração, só para a gente entender aqui como que é calculado, né, o PIB. O PIB ele vai ser calculado de acordo com a oferta e demanda. Então, a oferta é tudo que é produzido. Geralmente, a economia de um país ela é baseada nesses três fatores aí, que é o setor de serviços, representado aí nessa imagem por um secador, né, de cabelo. Os serviços é tudo aquilo que é oferecido à população. Então, salão de beleza, bares e restaurantes e outros setores, né, da economia de bens de serviço, comércio, lojas, shopping e assim por diante. Temos a indústria, representada aí na imagem, e temos também representado aí pelo trator a agricultura e pecuária. Então, a economia, tudo que é produzido nesses setores. Então, é a oferta. A demanda é aquilo que é gasto ou investido nesses setores. Então, o gasto, né, o investimento das pessoas, das famílias, o gasto, o investimento da indústria, também temos, ou deveríamos ter, né, o gasto, o investimento do governo. E esse último desenho aí embaixo é a balança comercial, porque a gente também tem que levar em consideração a diferença entre a importação e a exportação. Então, o que isso quer dizer? O que o país comprou e o que o país vendeu. Porque se ele compra mais do que vende, então a gente tem aí um problema.
E se ele vende mais do que compra, então quer dizer que a gente está lucrando mais. Então, isso tudo é levado em consideração para calcular o PIB. E aí isso dá um valor. Vamos ver como que pode ser representado o PIB mundial em uma anamorfose? Olha aí, essa aí é a anamorfose do PIB mundial em 2016. Então já mudou completamente daquele mapa de anamorfose da população. Então a gente tem aí os Estados Unidos e a China com um destaque gigantesco, vários países europeus também com algum destaque, o Japão, a Austrália, a Índia, o Brasil também tem um destaque e alguns outros países. Olha como os países africanos, que lá naquele mapa de anamorfose da população possuíam algum destaque, porque são países populosos, aqui na anamorfose do PIB mundial, eles praticamente somem, porque eles não têm esse valor de PIB, não tem uma produção econômica tão grande. Então, para representar essas formas, esses mapas, eles são muito claros para a gente entender como esse fenômeno está distribuído pelo território. Tá bom? Então, vocês podem fazer, né, com base nessa explicação e no que está na apostila, as atividades das páginas 64, 65 e 66. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.